Bom dia a todos. Também peço desculpas porque terei que falar em português. O meu inglês não é suficiente para expor matéria tão específica, técnica. E eu aproveito essa oportunidade para agradecer o professor Marçal, o doutor César pelo convite, dizer que me sinto honrado de participar desse segundo evento, importantíssimo, para que sejam esclarecidos pontos acerca dos problemas na infraestrutura brasileira, os problemas de infraestrutura no Brasil. Eu saúdo o nosso embaixador Seixas Correia, todos os integrantes da mesa, e eu pretendo dividir o meu tempo em três pontos. Primeiro, dizer o que é o TCU, depois falar do controle das obras públicas, o controle convencional de obras públicas, e, por último, falar do controle das concessões de serviços públicos. O professor Marçal ele foi feliz em estabelecer um painel didático acerca das formas pelas quais o Brasil investe em infraestrutura, e nós temos, portanto, que fazer essa diferença e fixar o entendimento de que há no Brasil duas grandes formas de se investir em infraestrutura. O Estado, por si mesmo, aportando recursos orçamentários, essa é a primeira forma, e a segunda, através de parcerias com o setor privado, convidando, então, o agente privado para aportar recursos, investir e prestar serviço público, amortizando o capital investido e buscando a remuneração do capital investido, cobrando tarifas dos usuários dos serviços públicos. O TCU é difícil de ser traduzido para o inglês exatamente porque é um órgão que tem uma origem latina muito tradicional, tribunais de contas franceses, da França, da Inglaterra e da Espanha são tipicamente instituições latinas, enquanto que no mundo anglo-saxão as controladorias gerais são a forma de exercício do controle externo. No fundo, há uma absoluta uniformidade entre esses modelos, pelo menos no que diz respeito à ideia de que cabe ao Parlamento fiscalizar o Poder Executivo, a execução do orçamento pelo Poder Executivo, que é o poder gastador, que é o poder que investe, que busca trazer à sociedade os benefícios que cabem ao Estado trazer. Os tribunais de contas têm um papel ligado tradicionalmente à ideia de legalidade, à ideia de tecnicidade, de uma avaliação jurídica dos atos e dos contratos administrativos. Isso nós fazemos no TCU tradicionalmente, fazemos há 119 anos. É uma instituição bastante antiga da República Brasileira. Além disso, o tribunal pune gestores quando verifica irregularidades, expede ordens, mandamentos para correção de irregularidades, tudo dentro de uma visão relativamente tradicional de Tribunal de Contas. Mas o nosso constituinte, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, ele outorgou ao tribunal competências que são típicas das controladorias gerais do mundo anglo-saxão. Ou seja, cabe ao TCU também analisar a eficiência, a efetividade, a eficácia da gestão pública, verificar se os resultados dos programas públicos estão sendo alcançados, recomendar, sugerir alterações de rumo para a otimização desses resultados. Portanto, o TCU, no fundo, ele naqueles ventos democráticos de 88, uma simbiose, um amálgama entre o modelo tradicional do Tribunal de Contas e de Controladoria Geral. Bem, o tribunal, claro, também atua na área das obras públicas, fiscalizando a execução de obras públicas. E nós ouvimos o nosso presidente da Azul, Nilman, falar acerca do aeroporto de Vitória e da existência de um aeroporto paralisado por obra do Tribunal de Contas da União. Pena que o doutor Nilman não está aqui, mas isso, com certeza, faz parte de uma certa mitificação do papel do tribunal. O tribunal exerce hoje, de forma sistemática, um controle preventivo das obras públicas. E garanto a vocês que o aeroporto de Vitória, se está paralisado, não é por conta da ação do TCU. O TCU
reuniu, na minha gestão, estou há 2 anos à presidência do TCU, reunimos no meu gabinete todos os atores importantes acerca que tem alguma conexão com o aeroporto de Vitória, a empreiteira, a Infraero, o governo do Espírito Santo, um Estado brasileiro, e buscamos verificar as formas de solução do problema dentro do nosso espaço administrativo. Naquele caso concreto, entretanto, há decisões judiciais que impedem o prosseguimento da obra. Ou seja, apesar das palavras do Dr. Neumann, é necessário que se faça justiça ao tribunal, temos falhas, temos erros, não temos o menor problema de assumir essas falhas, mas no caso concreto, o exemplo não faz justiça com a atuação do tribunal. E eu dizia que a atuação do tribunal é preventiva. Hoje nós temos uma interação com o governo federal, buscando estabelecer uma espécie de controle a 4 mãos, de cooperação, evitando exatamente a paralisação de obras públicas. E trago números aos senhores. Nós fiscalizamos ao longo de 2011, num sistema contínuo de fiscalização de obras, chamado Fiscobras, algo como 500 obras públicas, totalizando recursos no ano de 2011 de 36 bilhões de reais. Das 500 obras, o tribunal, afinal, sugeriu ao parlamento a paralisação de 25 e, ao longo do parlamento, através de audiências públicas, somente 5 obras foram paralisadas. Houve determinação no orçamento para que houvesse o bloqueio orçamentário e financeiro das obras. Em síntese, de 500 obras fiscalizadas, 5 foram efetivamente paralisadas, 1%. E mais, o tribunal permitiu uma economia aos cofres públicos de 2 bilhões e 500 milhões de reais, isso ao longo do processo de 2011, exatamente exercendo esse controle preventivo antecipativo a que me referi. Ou seja, uma análise crítica sobre os projetos, sobre os projetos básicos, executivos, sobre os orçamentos, determinações para correção desses orçamentos, alteração de editais com diminuição dos preços das obras públicas. Então, no somatório total, a economia gerada, objetiva, prática, qualquer um pode ter acesso a esses números, isso está no nosso site. A economia gerada foi de 2 bilhões e 500 milhões, algo como 8% dos 35 bilhões que foram fiscalizados ao longo de 2011. Mas sejamos realistas. Hoje, a maior parte dos investimentos em infraestrutura não é feito pelo governo federal centralizado. Nós temos uma grande parte dos investimentos feitos pelas empresas estatais, a Petrobras, por exemplo, outras empresas do setor elétrico são exemplos ainda importantes de investimentos feitos por empresas estatais, mas a maior parte dos investimentos em infraestrutura que são absolutamente necessários para o desenvolvimento brasileiro são feitos através das concessões de serviços públicos. Disse bem o professor Massal, o contrato de concessão é um mecanismo jurídico por meio do qual o Estado delega a um particular a chance de prestar serviço público. Ele, portanto, assina um contrato administrativo com o Estado. E é exatamente por isso que o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos Estados têm competência para fiscalizar esses contratos de concessão, porque são contratos administrativos. E são precedidos todos de licitação. É uma concorrência que é regida por normas de direito público, de direito administrativo, por meio do qual se assegura a transparência do certame, a impessoalidade, a eficiência. É o mecanismo por meio do qual o Estado busca, nesse ambiente transparente e de impessoalidade, a proposta mais vantajosa. Vejam, portanto, que o Tribunal acompanha todas as concessões, todas as delegações para o setor privado da competência para a prestação de serviço público. E isso é feito de uma maneira preventiva ou concomitante, dividida em 5 etapas, por meio da qual, desse processo,
o governo remete ao tribunal informações que são analisadas previamente e, se aprovadas, o processo tem continuidade. A primeira etapa de controle é, sem dúvida, a mais importante, porque é nessa etapa, que o tribunal analisa os estudos de viabilidade, a existência de projetos, básico e executivo, os orçamentos, a qualidade dos orçamentos. O tribunal faz sugestões, recomendações importantes que geralmente alteram, aperfeiçoam os projetos, o edital de licitação. Esse é um ponto crítico, né, do processo de outorga ao setor privado dos serviços públicos e, portanto, ele é, sem dúvida, um momento em que o TCU busca atuar fortemente por meio de suas secretarias especializadas, e depois nós vamos analisando o edital, o contrato, a execução do contrato, tudo dentro de uma sequência lógica. A atuação do tribunal nessa área é muito interessante. Dou exemplos. Nós temos as concessões aeroportuárias que foram mencionadas aqui, do aeroporto de Guarulhos, do aeroporto de Viracopos e do aeroporto de Brasília. O tribunal analisou todos os estudos feitos e determinou que o preço mínimo de outorga fosse elevado no total de 3 bilhões para algo como 6 bilhões de reais. Esse é o valor que as empresas pagaram pelo direito de explorar os 3 aeroportos. Isso dividido, obviamente, em três valores distintos. O mercado, hoje, reage de forma muito positiva à atuação do tribunal. Ou seja, o tribunal, reconheço, há algum tempo atrás, poderia gerar algum tipo de receio nos investidores privados quanto à sua atuação, que poderia surpreender os agentes privados com o direito público sendo aplicado com rigor. Hoje não, falo isso com a maior tranquilidade. Eu, na interação com o setor privado, percebo claramente que o setor privado vê no tribunal, em grande medida, um elemento de segurança jurídica, de segurança econômica, uma garantia de que os estudos feitos para as concessões são adequados, porque, afinal, as concessões são contratos de 20, 25, 30 anos e, obviamente, precisam começar bem para terminar bem. O tribunal atuou fortemente também nas concessões de geração hidrelétrica, nas usinas de Jirau, Santo Antônio, do Rio Madeira, na usina de Belo Monte também. São as grandes usinas hidrelétricas necessárias para permitir que a demanda nova brasileira possa ser atendida. Na nossa matriz energética, a energia hidrelétrica tem um papel extraordinário. Vejam que o tipo de licitação que era realizado buscava identificar a menor tarifa, ganhou a licitação, a empresa, o consórcio que ofereceu a menor tarifa, e o tribunal pediu para que a EPE, a empresa de projetos do setor elétrico, ANEEL, estabelecessem revisões nos projetos básicos e executivos, e essa energia, a tarifa energética caiu tremendamente, com deságios extraordinários, em parte graças à atuação preventiva do TCU na revisão dos projetos, dos estudos econômicos, dos estudos de viabilidade realizados pelo governo. O governo federal hoje busca garantir uma nova lei que permita licitações mais rápidas no Brasil. Essa nova lei foi mencionada também pelo professor Massal, é chamada por nós de RDC. Esse sistema jurídico de licitações ele é bem mais simples do que o tradicional, o da Lei 866, conhecido pelos brasileiros. Ele já está permitindo, por exemplo, a Infraero licitar não mais em 238 dias, em média, obras médias e grandes, mas em 78 dias. Ele permite também delegar à empresa um risco maior. Em alguns casos, o sistema permite até que a empresa que vence a licitação
realize ela mesma o projeto básico, o executivo e a execução das obras. É uma experiência que vem se mostrando adequada. Hoje, esta lei já pode ser aplicada não só às obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas, mas também a todas as obras do PAC, e já há uma medida provisória em vias de ser convertida em lei que vai permitir o uso do RDC também na área de educação e, muito provavelmente, no ano que vem, o RDC estará sendo disseminado por toda a administração pública federal. E mais importante que isso, o RDC impõe um novo paradigma nas licitações brasileiras. Ele determina que elas sejam prioritariamente realizadas por meio da internet, usando recursos de tecnologia da informação. Hoje, no Brasil, na esfera federal, algo como 60% das despesas realizadas pelo governo são precedidas de licitações eletrônicas, os pregões eletrônicos. Esse mecanismo permite que o controle possa ser exercido de uma forma muito mais eficiente e eficaz, tanto pelos órgãos de controle, quanto pelo próprio cidadão. Só para que os senhores tenham uma ideia, o TCU fiscalizou, no ano passado, algo como 200 mil licitações e contratos em meio eletrônico, cruzando informações, estabelecendo um programa com tipologias de fraudes em que nós podemos estabelecer comportamentos erráticos de empresas, comportamentos erráticos e ilícitos da administração pública. E, ao final desse processo, nós determinamos ao governo, ao Ministério do Planejamento, que alterasse esse sistema informatizado chamado Comprasnet para evitar fraudes, ilicitudes e para aperfeiçoar o próprio modelo de realização de licitações eletrônicas. Pois em 2013 teremos, de acordo com os dados que obtivemos do governo, teremos todas as licitações realizadas no âmbito do RDC em meio eletrônico, para obras, para serviços, para as compras. Isso significa algo extraordinário em termos de controle, em termos de transparência. Isso permitirá ao Tribunal de Contas, por exemplo, exercer um controle online, em tempo real, das licitações que estarão sendo realizadas. Senhores, esse é um breve resumo do que faz o TCU em termos de controle de obras e em termos de controle dos investimentos na área da infraestrutura. Óbvio que temos que evoluir muitíssimo, óbvio que o nosso sistema nem de longe é perfeito, mas temos sim consciência de que, desde 88, estamos evoluindo, estamos aperfeiçoando nossos métodos, e hoje o Tribunal de Contas da União, ele compara os seus mecanismos, os seus meios, os seus processos com outras entidades importantes de controle externo, como o GAO, GAO dos Estados Unidos, e sabemos que estamos evoluindo e que temos um serviço muito bom sendo prestado hoje à sociedade brasileira e conscientes de que precisamos evoluir e apostar exatamente nessa ideia de parceria entre controle externo e administração pública. Eu acho que essa talvez seja a grande novidade. De nada vale grandes atuações do tribunal se o objeto controlado não se transformar, se não houver evolução da administração pública. E é isso que estamos apostando, e isso vem ocorrendo, e temos consciência de que o caminho está correto e que devemos persistir nesse caminho. Muito obrigado.